Esther, capítulo 4, nós vamos ler do verso 10 até o verso 17. Esther, capítulo 4, do versículo 10 até o versículo 17. A palavra de Deus diz: Então respondeu Esther a Ataque e mandou-lhe dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que, para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cedro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levantada a rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Amém. Senhor meu Deus, estamos diante da Tua palavra mais uma vez nesse dia. Uma grande oportunidade que o Senhor nos dá de ouvirmos aqui, Pai, a Tua voz. Nenhum de nós veio a este lugar interessado em ouvir as doutrinas humanas ou as filosofias do mundo, mas apenas a palavra que procede da Tua boca. Essa que é alimento, essa que é geradora de fé no nosso coração. É essa palavra que nós queremos ouvir, diretamente do Senhor para nosso espírito, ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Fala, Senhor, ao nosso coração. Para isso entrego a minha vida em Tuas mãos, clamando pela Tua graça e misericórdia sobre a minha vida, e pela unção do Teu Santo Espírito, para que eu seja capaz de ministrar segundo a Tua vontade, e toda barreira seja quebrada, toda distração seja jogada de lado, para que nós todos possamos ouvir a voz do Senhor essa noite e transformar as nossas vidas diante do Senhor. É o que eu te peço em oração com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, essa aqui é uma parte da história de Esther, um livro da Bíblia que tem o seu nome, e uma história importante para o povo de Israel, porque através deste evento da vida de Esther, houve um grande livramento para o povo judeu, e a história conta isso para nós. Se você ler o livro, você vai entendê-lo, e tudo aquilo que acontece aqui teve grande importância e valor para o povo judeu. Mas a história de Esther, ela chama atenção pelas suas características. Alguém que saiu, vamos dizer assim, do nada para se tornar alguma coisa na vida. Quantas pessoas a gente conhece que já passaram por isso, que saíram de uma posição inferior, que ninguém dava muita coisa por ela, e de repente alcançaram um patamar superior, uma posição de relevância, de importância, e isso marcou a história da vida dessa pessoa. Muitas pessoas nós podemos conhecer pessoalmente, ou até através de notícias, de vidas públicas, de pessoas que saíram do nada e chegaram a um lugar de destaque. E nessa hora, quando as pessoas olham para isso, são muitas aquelas que gostam de atribuir à sorte o que aconteceu, né? E são os comentários que se faz: fulano teve sorte, você viu? Ele não era nada, agora ele é o chefe, agora ele é o cara, agora ele é quem manda.
olha aquela fulana ali, poxa, nunca foi nada na vida, olha só onde ela está agora. Que sorte, né, deu ela. E as pessoas ficam atribuindo à sorte esse tipo de acontecimento. Mas, como eu gosto de dizer, irmão, só quem viveu essa história sabe o quanto custou chegar nessa posição. Na maioria das vezes, eu creio que quase todas elas, não é sorte, não. Muitas vezes é trabalho, muitas vezes é esforço, muitas vezes é sacrifício, é envolvimento, é doação da própria vida. E isso, a Bíblia diz, é sempre compensado por Deus. Quem perde a sua vida por amor ao reino de Deus, Jesus diz que ganha muito mais com isso. Quem perder a sua vida vai ganhá-la. Ao contrário, quem tentar preservá-la vai perdê-la. Então não é atribuir à sorte o que devemos fazer, mas entender a história de vida dessas pessoas para entender um pouco quanto custou para chegarem àquela posição. Para que isso, de alguma maneira, nos inspire a também lutar, a também correr atrás e não esperar que as coisas caiam do céu com algum tipo de benefício que nos leve a uma posição de destaque, mas nos motivar a também superar as dificuldades, superar as barreiras e chegar aonde muitos também chegaram. Indiretamente, essa história aqui, eu creio, tem relação com a vida de um cristão como eu e como você, porque talvez a gente não tenha chegado a uma grande posição. Talvez muitos dos irmãos aqui não tenham uma grande posição na sociedade ou no seu trabalho, não chegou ainda ao topo da sua carreira, mas como cristãos, nós saímos de uma posição muito inferior para chegarmos aonde chegamos. Sabe o que é isso, irmãos? A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e agora temos vida juntamente com Cristo, Ele nos deu vida. Você não é um vencedor. Você não saiu da morte para a vida. Você não saiu da posição mais baixa que alguém poderia ter, a morte, para agora desfrutar de vida. Pensa a analogia que isso representa em relação à vida de Esther e de tantos outros que você pode imaginar. Nós somos uma história de sucesso, que também custou um preço muito alto. O preço foi o sangue de Jesus, que foi vertido por nós para que hoje a gente pudesse estar aqui bem vivo para louvar ao Senhor. Mas um dia estivemos no lugar mais baixo, no pecado, na morte, na escravidão. Assim a Bíblia define a vida daquele que antes de receber a Cristo. Então, ser cristão é por si só uma história de sucesso. Só que, para que eu viva essa história de sucesso, todos nós tivemos que tomar uma posição. Eu estava morto nos meus delitos e pecados, mas Deus me deu vida. Mas como é que foi isso que Deus me deu vida? Ele bateu na minha porta e disse, toma vida aí para você. Eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que reconhecer que eu estava morto. Eu tive que reconhecer os meus pecados e eu tive que confessar Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Eu tive que confessar que eu acreditava que a morte dele seria redentora da minha vida. E isso é uma tomada de posição. E o que muda a vida da gente, irmãos, na maioria das vezes, é uma tomada de posição. Diante da desgraça, você tem duas opções. Ou você senta e chora, ou você levanta e faz alguma coisa. Diante das adversidades, nós temos opções. Ou a gente fica se lamentando, chorando, reclamando da vida e do azar, ou a gente vai à luta e toma uma posição. Isso precisa ser encarado. Então, as coisas que acontecem não são por acaso. Mas para que eu hoje tivesse uma história de sucesso, você que estava morto e agora está vivo, você tomou uma decisão por Cristo. Você tomou uma posição. A Bíblia diz que nós temos que confessar Jesus diante dos homens. E nós que somos cristãos fizemos isso. Assumimos o ônus de confessar Jesus diante dos nossos amigos do trabalho, diante da nossa família, diante do colégio onde a gente estuda. Nós confessamos Jesus.
Ele é meu Senhor. Eu me submeto a Ele. Eu tomei uma posição. Então nada é de graça. Embora a salvação seja um dom gratuito de Deus, Ele pagou um alto preço por ela. Ela custa muito, para mim não custou nada, mas exigiu de mim um posicionamento. Eu não paguei por ela, mas eu me posicionei. Posicionar-se é imprescindível para todos nós. Quer ter sucesso na vida, você tem que tomar uma posição. Você não pode ficar em cima do muro. Essa expressão se aplica àquela pessoa que não fica nem para lá nem para cá, ela fica ali, né? Em cima do muro. Eu não me posiciono. E veja, Jesus certa vez disse que isso dava ânsia de vômito nele. Ele disse assim: você não é frio nem quente, é o morno, está em cima do muro. Porque você não é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Veja como esta situação de não posicionar-se é pior do que se posicionar errado. Ele falou: você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. É claro que ele quer o quente, mas se for frio, pelo menos se posicionou. Eu tenho alguma coisa para fazer por você. Mas o que fica no meio não se posiciona. E aí não tem solução para esse, entende? Então Jesus quer um posicionamento. Aquele que atingiu o sucesso, ele tomou uma posição na sua vida. Veja tantos exemplos bíblicos. Daniel, a Bíblia diz lá que ele decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do Egito, da Babilônia. Então ele decidiu, tomou uma posição. Essa posição poderia custar a sua vida. Ele decidiu não se dobrar diante do rei. O rei mandou matá-lo por causa disso, mas ele não morreu. Ele tomou uma posição. Então a gente precisa aprender a tomar posição, ao invés de ficar atribuindo o sucesso dos outros à sorte. Ah, fulano deu sorte, né? Algum nasceu virado para não sei aonde, né? Tem essas expressões assim. Não, irmãos, não é isso não. A maioria das vezes foi esforço, foi decisão, foi posicionamento, foi postura, foi escolha. Escolha é algo que Deus nos deu, e liberdade de escolha é algo que pertence a todos nós. E a história de Esther, que eu quero usar como exemplo aqui essa noite, ela serve bem para ilustrar esta situação de que nada é por acaso, de que não deu sorte. A pequena Esther não deu sorte. Havia um propósito, havia todo um cenário produzido por Deus, que incluía Esther, mas exigia dela um posicionamento para que todo o plano de Deus se cumprisse. Veja, irmãos, na nossa vida nada é por acaso. A própria Bíblia diz em Hebreus 12, 2, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Deus é o autor da nossa fé, o consumador da nossa fé. Deus está agindo na nossa salvação. Deus agiu quando Ele se ofereceu por nós e agiu para que nós tomássemos uma posição de fé. Recebi dele o dom, mas o posicionamento foi meu. Eu me posicionei, eu quero Jesus na minha vida. Eu me rendo a Jesus, é o meu posicionamento. Mas o autor da fé é o Senhor. Então, nada acontece por acaso. E em qualquer posição que eu chegar, eu preciso entender, foi Deus que me colocou aqui. A Bíblia diz que até em relação às autoridades, nenhuma delas existe sem que por Deus tenham sido constituídas. Então, aonde quer que eu esteja, fazendo o que eu estiver fazendo, na posição em que eu estiver, se a minha vida está de acordo com a vontade de Deus, eu tenho que ter a certeza, foi Deus que me colocou aqui. Não é obra da sorte, nem obra do acaso eu ter conquistado este cargo, esta posição na sociedade, eu ter chegado a esse momento. Foi Deus que me capacitou. Foi Deus que me colocou aqui. Como a Bíblia mesma ensina para nós, Deus não chama aqueles que são capazes.
Ele capacita aquele que ele chama. Então, eu e você, quando chegamos em qualquer posição, temos que saber, foi Deus quem nos colocou aqui. E foi isso que aconteceu com Esther. Em Esther, no capítulo 2, um pouco antes, para entendermos a história, a partir do versículo 5, olha o que acontece. Esther, capítulo 2, versículo número 5. Ora, na cidadela de Susã havia certo homem judeu benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. A Bíblia me fala aqui da origem de Esther. Veja, uma exilada, como todos os outros judeus naquela circunstância, tirada da sua terra, levada para a Babilônia, aprisionada por um povo tirano. Essa era a situação de Esther. Versículo 6 nos diz que ela fora também transportada de Jerusalém com os exilados. É aí que está inserida a vida, a infância dessa menina chamada Esther. No versículo 7 diz que ela foi criada por Mordecai. E o que era Mordecai? Filha do tio de Mordecai. Não tinha pai nem mãe. Era jovem bela, de boa aparência e formosura. E como seu pai e sua mãe morreram, Mordecai a tomou por filha. Chegamos à conclusão que, além de exilada, Esther era órfã. Órfã de pai e órfã de mãe. Não tinha o pai, nem tinha a mãe, e foi criada por um primo. Mordecai é seu primo. Pelo desenrolar do texto aqui, percebemos que ele é seu primo, mais velho, mas seu primo. Foi ele que criou essa jovem. Jovem que, segundo a Bíblia, se chama Hadassa, que é Esther. Dois nomes aqui são colocados para a mesma pessoa. Uma menina abençoada por Deus, mesmo sendo exilada, mesmo sendo órfã. A gente pensa, poxa, exilado e órfão, Deus a abandonou. Ah, não é possível que essa pessoa seja cuidada por Deus, senão Deus não permitiria que a sua vida fosse assim. Tudo está nas mãos de Deus. Você lembra da vida de José? José foi tremendamente abençoado por Deus, mas no início foi vendido por seus irmãos, no início foi lançado na cisterna, no início passou tempo na prisão, no início foi caluniado na casa do seu senhor Potifar. Passou por tudo isso, mas em todo tempo a Bíblia diz, mas o Senhor era com José. Deus não é conosco só quando tudo está bem na nossa vida. Quando as coisas são ruins, Deus também é conosco. Quando Ele tem propósitos para a nossa vida, não importa a nossa origem. Ela era órfã, ela era exilada, mas o Senhor abençoava Esther. Diz a Bíblia que ela era de uma beleza singular. Diz o texto aqui que ela era Hadassa, filha do seu tio, não tinha pai nem mãe, era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Hadassa significa murta, um tipo de arbusto de folhas pequenas e perfumadas. Recebeu ela depois o nome de Esther pelos babilônicos, mas o nome original dela é esse, um ramo de perfume, um ramo frágil de folhas pequenas e perfumadas. E essa Esther, a órfã, essa Esther, a exilada, ela vai se tornar rainha, porque se casará com o rei. Isso tudo vai acontecer daqui para diante, no livro de Esther. E alguém vai dizer, deu sorte essa menina. As pessoas vão dizer, puxa, como deu sorte, né, Esther? Como Esther foi sortuda. Olha,
caiu tudo no seu colo. Que coisa, né? Olha que pessoa sortuda. Irmãos, a sorte não tem nada a ver com isso. Não é sorte. Havia um propósito de Deus na vida dela. Assim como eu creio que na vida de cada um de nós há um propósito de Deus. Se o propósito vai se cumprir ou não, aí depende da nossa posição, da nossa tomada de posição. Lembra da tomada de posição que eu falei ainda há pouco? Deus salvou você porque você se rendeu a Cristo, mas você tomou a posição. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Eu pergunto, todos são salvos? Não. Embora Deus queira salvar a todos, porque diz a Bíblia, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O mundo todo não é salvo. Deus quer salvar. O plano de Deus é bom. Mas a pessoa recusa o plano de Deus e não toma a sua posição, ou toma uma posição contrária àquilo que Deus preparou. Então eu posso dizer que todo ser humano foi predestinado para a salvação, mas muitos não querem ser salvos. Então, os propósitos de Deus para todos nós, eu não tenho medo de errar, são bons propósitos. Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus tem um propósito para a sua vida. E você precisa dizer sim a esse propósito. É se posicionar diante desse propósito. Se colocar, se submeter à vontade de Deus. Mas quanta gente não consegue se submeter à vontade de Deus nem de ninguém? Vive para fazer a própria vontade. E essa é a razão de que muita gente quebra a cara por causa disso. Então a vida de Esther não é fruto da sorte, é fruto de um propósito. Deus tinha um propósito de salvar o povo judeu através dela se tornar rainha. Esse era o propósito. Mas ela precisou tomar uma posição com relação a esse propósito. Senão o propósito não se cumpre. Deus deseja algo para mim, mas como Ele me deu liberdade de escolha, se eu desejo outra coisa, não se cumpre aquilo que Deus desejou para mim. Eu não atendo ao propósito de Deus. E aí, as coisas que vão acontecer, a responsabilidade é toda minha. A mesma coisa, o mesmo princípio se aplica para qualquer um de nós, e não apenas para Esther. E para que o propósito se cumprisse na vida de Esther, ela precisava tomar uma posição. Insisto nessa tomada de posição, que todos nós precisamos enfrentar. Aonde quer que eu estiver, por onde eu for, na posição em que eu estiver, eu sou um cristão e Deus tem um propósito na minha vida. Eu quero que esse propósito se cumpra. Então eu tenho que me posicionar a favor do cumprimento desse propósito. Ah, Deus me colocou lá como chefe no meu trabalho. Que maravilha! Mas Deus não fez isso à toa. Deus tem um propósito para colocar você lá. Então você tem que tomar uma posição de cristão lá. Mas é o que acontece. Muitas vezes a pessoa, porque ganhou uma posição, sobe a cabeça. E ela vira o bicho do lugar. Já aconteceu isso contigo? O cara era teu amigo, virou chefe e pronto. Acabou, né? Parece que é outra pessoa agora. Parece que nem mais conhece você, porque não assumiu a posição que deveria ter assumido. Não tomou a posição como cristão que deveria ter tomado. Há um propósito e Deus não faz nada sem um propósito. Não é por acaso que você chegou lá, não é por acaso que você cresceu, não é por acaso que você assumiu um cargo, mas há um propósito e você tem que saber para que estou aqui, de que maneira posso fazer com que esse propósito de Deus se cumpra na minha vida. Deus não queria apenas abençoar Esther, para que ela tivesse uma boa vida dentro do palácio real. Deus deu a ela esta boa vida no palácio real. Não foi apenas como compensação de toda a sua infância difícil, como exilada e órfã. Ah, então ela sofreu muito, agora ela está bem. Não, tinha um propósito, tinha um objetivo.
não era compensá-la por sofrimento. A gente às vezes se engana com essas coisas. Tem um propósito. Cheguei até aqui, tem um propósito. Qual é o propósito? Eu quero estar de acordo com esse propósito. Quero me posicionar de acordo com isso. E o propósito de Esther estar naquele palácio hoje, desfrutando de tudo que é bom e do melhor, é porque Deus queria usá-la para a libertação do povo judeu, para a preservação do povo de Deus. Não era apenas abençoar Esther, mas era abençoar uma nação. Veja, Deus tem propósitos muito maiores do que a gente imagina. Deus abençoou Abraão, mas ele queria abençoar uma nação inteira. Ele disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Veja, através de um homem, ele queria abençoar o mundo inteiro, e abençoou. Porque através desse homem veio o povo judeu, através do povo judeu veio Jesus, através de Jesus eu fui salvo. Todas as famílias da terra puderam ser salvas por causa de um propósito de Deus na vida de um. O propósito de Deus não é só abençoar a gente, para que a gente viva egoisticamente, desfrutando da bênção. Olha que Deus me deu, olha que maravilha, olha como Deus me compensou pelo meu sofrimento, olha como eu tenho coisas boas hoje, porque Deus está comigo. Não, se Ele me deu alguma coisa, é porque Ele tem um propósito para isso que Ele me deu. Ele tem um objetivo a ser cumprido, e os propósitos são muito maiores do que a gente pode imaginar. Nossa mente é pequena em relação a imaginar esses propósitos. Abraão logo soube que o objetivo não era só ele e a sua família, mas eram todas as famílias da terra. Talvez ele nem conseguisse entender como eu vou abençoar todas as famílias da terra. Como isso vai acontecer, eu não sei, mas Deus sabe como vai fazer. O que eu quero é viver de acordo com o propósito. E para isso, eu tenho que assumir a minha posição. E aí a gente chega ao texto onde começamos a ler, no capítulo 4. A história se desenrolou. Se você não conhece, leia a história, leia o livro. A rainha Vasti foi deposta pelo rei. Esther assumiu o reino em seu lugar. Foi escolhida pelo rei para ser sua esposa. E ganhou todo o luxo e todo o conforto daquele palácio. E ali viveu por algum tempo, mas o propósito não era só dar conforto a Esther, como eu disse, não era só compensá-la pelos anos de sofrimento, havia um propósito muito maior. E aí, irmãos, o que aconteceu com Esther é o que às vezes acontece com a gente. Depois que a gente chega no alto, a gente esquece do caminho que levou a gente até o alto. Depois que a gente chega no topo, a gente esquece que a gente começou essa caminhada lá embaixo. Isso é normal, embora não seja bom, acaba se tornando normal no sentido de que muita gente acaba cometendo esse mesmo erro, porque errar é inerente do ser humano. E Esther parece que esqueceu. Qual o propósito de Deus de me colocar aqui? Qual o propósito de Deus de eu estar hoje nessa posição? A vida aqui no palácio está muito boa, e agora estou compensada por todos os meus sofrimentos. Eu agora sou a principal nesse lugar, eu agora tenho funcionários ao meu dispor, eu agora desfruto de todo o luxo que eu quiser, eu sou a rainha. E ela parece que esqueceu da sua função, do porquê Deus a colocou naquela posição. Parece que ela não conseguia mais lembrar. E aí, irmãos, foi que chegamos ao texto, onde, a partir do versículo 10, Mordecai manda um recadinho para Esther, como que para acordá-la. Aquele Mordecai, seu primo, que foi seu padrasto, que a criou, ele manda um recado para ela, lá no meio do palácio, no meio de tanto conforto, chapinha para cá, chapinha para lá, né? Joias e mais outras coisas mais, banhos de leite. Ele manda um pequeno recado para ela e diz: respondeu Esther a Ataque e mandou dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Mordecai mandou um recado para ela, dizendo assim: ô Esther, está muito boa essa vida aí no palácio, mas não esquece de uma coisa, você foi colocada aí para salvar o povo. E a ameaça está pairando sobre o povo. O povo judeu vai ser dizimado. E o rei não vai fazer nada a respeito disso. Não esquece que Deus botou você aí
para ir lá e falar com o rei, para que o povo judeu não seja morto. Aí Esther ouviu o recado e, a princípio, tentou dar uma desculpa. Ela disse assim: manda dizer para Mordecai que é muito perigoso eu ir lá falar com o rei sem ele ter me chamado. Porque mesmo sendo esposa, tinha um cerimonial naquele momento. Ninguém podia chegar lá: ô rei, quero falar contigo. Não é assim não. Se alguém fosse à presença do rei sem ser convidado, seria morto. A não ser que ele, no gesto de benevolência, estendesse o cetro de ouro e poupasse aquela vida. Mas o normal é que quem fosse lá interromper o rei, mesmo que fosse a mulher, fosse morto. E aí Esther deu essa desculpa: Mordecai, olha, eu não fiz nada ainda, porque já tem 30 dias e o rei não me chamou ainda. Então eu não tive a oportunidade de falar com ele. E isso é o que muitas vezes nós fazemos quando não queremos cumprir o nosso chamado. Quando não queremos cumprir o propósito para o qual Deus nos colocou em determinadas posições. A gente acaba dando uma desculpa. É uma desculpa convincente? Pode ser. Tem um risco ali? Tem. Mas quem fez o propósito? Não é poderoso para preservar a minha vida? Quem me chamou não é poderoso para me livrar da morte? Quem me chamou não é poderoso para fazer cumprir o seu propósito? Então a desculpa de Esther não colou para Mordecai. Ele vai responder a ela falando exatamente o contrário. Veja a resposta dele no verso 12. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Ele fez uma lembrancinha para ela. Não esqueça que você é judia. Se ele mandar matar todos os judeus, você vai morrer junto com a gente. Não pense você que só porque você está aí na casa do rei, você vai ser a única poupada. Mordecai foi incisivo com ela, para acordar daquele transe, né, do sucesso. Às vezes o sucesso sobe a cabeça, né? Está tudo bem aqui, eu estou numa boa, o povo está lá morrendo, mas tudo bem, né? Não, ele disse: olha, você pensa que é só você que vai escapar? Você pensa que ninguém mais vai lembrar que você é uma judia também, e quando todos morrerem, você não vai morrer junto com a gente? Ele apenas faz essa lembrança a ela. E aí ele diz: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Em outras palavras, Mordecai foi usado aqui para lembrar a ela da sua responsabilidade. Lembrá-la do seu chamado. E lembrá-la da posição que ela tinha que tomar por causa daquele chamado. Ele sutilmente lembra ela: você acha que só você vai escapar? Você acha que Deus precisa de você? Se você não fizer isso, você acha que Deus vai deixar também perecerem os judeus? De outra parte, Ele vai levantar alguém no teu lugar. E você e a família toda sua vai morrer. Mas Deus vai cumprir o seu propósito com outra pessoa. Você tem o privilégio de estar no propósito de Deus. Mas se você não tomar a sua posição, se você não fizer o que tem que fazer, Deus levantará outro para o seu lugar. Porque os propósitos de Deus vão se cumprir. Se não é por você, vai ser através de outro. É o simples recado que ele deu àquela menina que agora era rainha no seu povo. Ele lembrou a Esther da sua responsabilidade. Irmãos, nós precisamos ser lembrados das nossas responsabilidades. A Bíblia diz: a quem muito é dado, muito é requerido. Nós recebemos de Deus a salvação, saímos da morte para a vida, tomamos uma posição, mas agora Deus continua com propósitos sobre nós. Talvez você tenha um chamado de Deus, talvez Deus tenha te chamado para um propósito, para uma ação específica, e você tem se recusado a fazer. Você se recusa a sair da sua zona de conforto. Está muito confortável esse palácio, está muito confortável aqui, eu não vou arriscar minha vida, não vou pôr meu pescoço à prova e falar com o rei sem ele me chamar. Deixa, um dia ele me chama, eu falo, pode ser tarde demais.
Tudo que a gente deixa para depois pode ser tarde demais. Se Deus tem um chamado para você, a responsabilidade é agora. A tomada da posição é agora. Não deixe para depois o que você tem que fazer agora. Se não for você, Deus vai levantar outro no seu lugar. Infelizmente, queridos, a realidade é essa. Deus não precisa de ninguém. Se não for você, Ele levanta outro no seu lugar. Mas você sofre as consequências da sua omissão, da sua falta de compromisso, de posicionamento. Então Mordecai diz para aquela menina que ele criou, lembrando que ela não poderia estar fazendo aquilo, ignorando o propósito e o chamado. Ele diz: quem sabe não foi para isso que Deus colocou você como rainha? Foi para isso, foi com esse propósito. E você está aí deixando passar essa oportunidade, deixando passar pelo seu comodismo, pelo seu medo, empurrando com a barriga, jogando para o dia seguinte. E o tempo está passando e você não está fazendo nada. Você está só adiando. Um dia eu sirvo a Deus, um dia eu faço, um dia eu obedeço o meu chamado, um dia eu cumpro. E esse dia termina e você não faz. Esse tempo acaba e você não faz. E aí ele diz para ela: olha, Deus vai levantar outro no seu lugar. Se você não fizer, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Porque o propósito de Deus vai se cumprir. Para nós na igreja, Deus tem um chamado para você ajudar na salvação de pessoas, para você ser um instrumento de Deus. Se você não quiser, Ele vai levantar outros, porque Ele quer salvar pessoas. Está entendendo isso? Resumindo, para nós é isso que importa. Deus tem um chamado para mim, eu me recuso a obedecer. Deus quer usar a minha vida para eu levar salvação a outros. E eu digo: não, eu não quero, é arriscado, custa muito, vai atrapalhar a minha vida, eu não vou conseguir fazer nada. Deus vai levantar outro, porque Ele vai continuar salvando apesar de nós. Ele vai continuar livrando apesar de nós. Então o melhor é que eu aceite o chamado de Deus. O melhor é que eu me lembre do motivo pelo qual Deus me chamou e cumpra esse chamado na minha vida. No versículo 15, diz assim: então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Agora, Esther tomou a sua posição. Ela agora assumiu a sua posição. Ela só pediu: orem por mim, mas eu vou fazer. Eu vou assumir, com o risco da minha vida. Eu vou ter com o rei, mesmo sabendo que é contra a lei. Se morri, morri. Não foram essas as palavras dos amigos de Daniel? Quando o rei ameaçou lançá-los na fornalha, eles disseram assim: se o Senhor quiser nos livrar, nos livrará. Se não quiser nos livrará, vamos torrar na fornalha. É isso que ele falou. Isso é postura. Isso é posicionamento. São coisas inegociáveis na nossa vida. Nossa posição como cristão, nossa posição no reino de Deus, o chamado de Deus sobre a nossa vida é inegociável. Deus me chamou para isso. Eu tenho que cumprir o meu chamado. Se eu não fizer, Ele vai levantar outro. Mas se eu fizer, é muito melhor para mim. Confiando em Deus. Se Ele quiser me matar, que me mate. Se não quiser, que me honre. Foi isso que fez Esther. Esther, então, assume o seu chamado, assume a sua responsabilidade e deixa para nós esse exemplo a ser seguido. Deixa para nós esse exemplo de posição. Porque Deus está nos falando isso, irmãos. Se eu não quero assumir o meu chamado, Deus vai levantar outros. Eu sei que há pessoas aqui com chamado de Deus. Eu não sei individualmente, você tem um chamado, você tem um chamado, você tem um chamado para isso, você tem um chamado para aquilo. Isso eu não vou fazer. Mas eu sei que há pessoas aqui com um chamado de Deus. Para quê? Não sei, mas tem um chamado.
Porque qualquer coisa que a gente faz na igreja colabora para a salvação de povo que Deus quer chamar de seu. Povo que está perdido. E se eu não atender ao meu chamado, Deus levantará outro no meu lugar. Mas Ele vai continuar salvando. Ainda está no tempo de salvação. A igreja ainda está na terra. Se não for por mim, será por outro. Se eu não cumprir o meu chamado, Ele falar de outra maneira. Porque eu preciso entender, ninguém é insubstituível. Foi isso que Mordecai disse a Esther no versículo 14. Se você não fizer, Deus vai colocar outro no seu lugar. Se você não assumir o seu chamado, Deus vai levantar outro e você vai perder a oportunidade. Veja, você vai continuar com a posição. Talvez ela não seja tirada de você. No caso de Esther, Mordecai disse, isso trará consequências para a sua vida. Você pensa que só porque você está lá em cima, você não será derrubada? Pode acontecer, mas pode também não acontecer. Você pode continuar na mesma posição, mas não estará na posição que Deus escolheu para você. E aí não adianta estar na mais alta posição, se não é aquela que Deus escolheu para mim. Será que a gente entende isso? A mais alta posição, se ela não é aquela que Deus escolheu para mim, não faz sentido eu estar nela. Então eu preciso assumir a posição. Deixo para você ainda em Lucas, capítulo número 9, no versículo número 24, Evangelho segundo Lucas, capítulo número 9, no verso número 24, a palavra do Senhor, ela nos diz, no verso 24 do capítulo 9 de Lucas, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Quem não assume a sua posição, perde a sua posição, mesmo querendo preservá-la. Ela não falava com o rei porque queria preservar a sua vida de rainha, mas ela iria perder essa posição, mesmo querendo mantê-la. O que ia acabar acontecendo, ela iria perder. Então, irmãos, não há caminho para nós que não seja no centro da vontade de Deus. Não há melhor posição para nós do que aquela em que o Senhor me colocou. Melhor do que qualquer uma que eu possa conquistar. Melhor posição para mim é aquela em que o Senhor me colocou. E não há nada melhor do que tomar uma posição em relação àquilo que Deus fez por mim. Então, se eu não fizer, Deus fará através de outro. Mas eu fui chamado para fazer. Eu não fui chamado para perder a minha chance de fazer. Eu não fui chamado para deixar passar a oportunidade que Deus me deu. Para assumir essa posição, Esther até pediu ajuda. No verso 16 diz lá, orem por mim, jejuem, vou pedir minhas servas que façam isso, ótimo. Mas eu não posso é deixar de fazer. Eu não posso é deixar passar a chance que Deus me deu de cumprir o chamado que Ele mesmo fez sobre a minha vida. Isso, queridos, é o que Deus tem para nós como igreja. Para você que tem um chamado, para você que identifica um chamado, não deixe de passar essa oportunidade. Não deixe morrer tanta coisa boa que Deus programou para você. Não deixe que Ele levante outro para o seu lugar. É seu esse lugar. Você não está aí por acaso. Você não chegou a esse lugar por acaso, nem como compensação pelo seu sofrimento. Você chegou ali porque Deus tinha um propósito, tem um propósito para você. Haja de acordo com esse propósito. Assume essa posição e Deus vai honrar você. Como Esther assumiu a sua posição, os judeus foram livres de toda a cilada e armadilha que tinha sido levantada contra eles. E até hoje o livro de Esther é lido na festa do Purim pelo todo o povo judeu para lembrar do grande livramento que tiveram através da vida dessa mulher que Deus levantou. Que alguém possa lembrar de nós por aquilo que fizemos cumprindo o nosso chamado para Deus. Amém? Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Jesus, ouvimos a Tua palavra, Pai.
temos ouvido o teu chamado, temos ouvido a voz do teu Espírito nos chamando para um propósito, para uma posição. Não é por acaso que nós chegamos a algum lugar, não é por acaso que recebemos um cargo, não é por acaso que assumimos um lugar, uma posição nesse mundo. É o Senhor que nos colocou ali. Qualquer posição, seja mais humilde, seja mais exaltada, foi o Senhor que nos colocou ali. E ali estamos para fazer a tua vontade. Revela-nos, Senhor, a tua vontade. Revela ao teu povo a tua vontade para cada um dos teus chamados nesse lugar. E que nenhum de nós deixe de tomar a sua posição. Que nenhum de nós deixe passar a oportunidade de ser um instrumento e uma bênção em tuas mãos. Que nenhum de nós deixe passar esse momento, Pai. Que não hajam outros, que não sejam levantados outros para o lugar que o Senhor concedeu a cada um de nós. Abençoa meus irmãos, abençoa a igreja, abençoa os talentos aqui nessa igreja, Pai. Abençoa os chamados do Senhor nesse lugar. Dá coragem a eles, para com o risco da própria vida, assumirem o seu chamado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. O que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã. Até aqui o Senhor me sustentou. Esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar ansioso. Se vou ter o que comer ou vestir, se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado e males do amanhã. Até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em ti, Senhor. Minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei
ti não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti, Senhor, minha esperança está em ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em ti. Confio, Senhor. Confio, Pai, de todo o coração. Confiarei no Senhor. Confio, Pai. Confio no Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Recebe a nossa adoração essa noite, Pai. Glórias a Deus. Louvamos ao Senhor. Recebe, Jesus, o nosso culto. Ao Senhor toda a honra e toda a glória.